connosco o Carneiro, secretário-geral adjunto do PSD, numa mini entrevista aqui no Congresso do PSD. O líder do partido acabou de falar e começávamos talvez precisamente por aí, que foi um discurso em que, do ponto de vista ideológico, o líder do partido disse que o PSD não se devia posicionar à direita. Concorda com esta abordagem de ser um partido que está ao centro? É uma abordagem que o Presidente do Partido tem tido desde que iniciou a campanha eleitoral interna e naquilo que tem sido a mensagem transmitida aos portugueses e, de facto, olhando hoje para o espectro político, nós vamos com o tempo dando-lhe razão cada vez mais. E, efetivamente, é ao centro que está a maioria das pessoas, é ao centro, portanto, que o PSD deve também conquistar o eleitorado que eventualmente tenha perdido no passado e reforçar até as votações no PSD. E há outro ponto que é relativamente às autárquicas, que são o próximo grande desafio. Os outros dois candidatos, e o líder também chegou a referir isso, em determinado momento disseram que iam ganhar Lisboa, Porto e que iam ter mais uma autarquia que o PS. Neste discurso, Rui Rio continua a centrar em ter mais vereadores, conquistar mais autarquias, mas não assume esse desafio. Isto não pode ser considerado falta de ambição ou é ter os pés bem assentos na terra? Eu julgo que aquilo que os portugueses vêm reconhecendo ao Dr. Rui Rio é precisamente a seriedade daquilo que afirma e a coerência daquilo que vai dizendo no tempo. E, efetivamente, quando ele se compromete com um objetivo político, ele compromete-se com um objetivo que seja concretizável. Portanto, o que ele pode prometer aos militantes do PSD é que, efetivamente, o PSD e ele próprio empenhará todos os esforços para que nós consigamos o melhor resultado possível. E ele disse mais no discurso dele. Quando nós queremos ganhar mais variações, mais juntas de freguesia, ter mais presidentes de Câmara, isso é um compromisso com os militantes que rasga o estado em que estamos agora, que é uma determinada base, e aquilo que ele se compromete é precisamente crescer essa base. E, portanto, isso é uma perspectiva de ambição, é um objetivo de ambição. Outra coisa que Rui Rio diz também é quase um referencial ético, ou seja, que do ponto de vista ético não é para escolher os amigos, não é para escolher quem eventualmente possa ter lesado o público em proveito próprio. Esta ideia é quase de um novo banho de ética aplicado a todas as autarquias, não corre o risco de se virar contra Rui Rio se, por uma circunstância que ele não controla, algum dos candidatos que ele escolher possa vir a ser acusado por algum motivo, ou é também uma espécie de uma baliza e de um pré-requisito de tem que ser alguém do ponto de vista de uma carreira séria para ser candidato autárquico? Como é que leu isso? Eu acho que há duas forças que devem conjugar-se na escolha dos candidatos do Partido Social Democrata. Por um lado, as escolhas que as estruturas do partido fazem quando acham que determinada pessoa ou um conjunto de pessoas são as melhores pessoas para representarem um projeto político, e nomeadamente um projeto político no poder autárquico. Por outro lado, os próprios candidatos também têm o dever de, percebendo a responsabilidade que têm nas suas próprias mãos, fazerem uma avaliação pessoal e chegarem a um resultado em que concluem que têm ou não as condições para poderem ser candidatos em nome do partido, sabendo eles que, no final do dia, se algum evento anormal acontecer, eles estão a prejudicar o partido como um todo. E, portanto, nós, militantes, os militantes de base, os militantes das estruturas, os militantes com responsabilidades maiores, têm todos eles o dever de fazer esta autoavaliação e de saberem também se, quando o partido lhes propõe um desafio, eles estão à altura desse desafio. Eu sei que, pronto, o Hugo é institucionalista e respeita, obviamente, a hierarquia e os timings do partido, mas também sei que é do Porto e conhece bem a realidade da cidade e da autarquia. Sim. O que lhe pergunto é se o PST tem candidatos fortes e se, por exemplo, o nome de Paulo Rangel seria um nome capaz de derrotar o Rui Moreira nas próximas eleições ou outro candidato do PS. Eu poderei responder isso de duas formas. Por um lado, hoje é claro que a liderança do Dr. Rui Moreira na Câmara do Porto está em declínio. Portanto, a Câmara parou o seu investimento na cidade, temos obras que nunca mais terminam, há problemas de mobilidade e há outros problemas que vêm surgindo que a Câmara não consegue dar resposta.
o alargamento sucessivo dos parquímetros, a questão da limpeza dos resíduos urbanos, etc. Por um lado, na Isso é uma oportunidade para o PSD ter um candidato vencedor? Isto é uma oportunidade para o PSD na perspectiva de o PSD poder demonstrar o quão melhor será o seu projeto político quando ele vier a ser apresentado. Isto é um dos lados da equação. Do outro lado da equação, que são a questão dos candidatos, e não fugindo minimamente à questão, o partido tem que encontrar alguém que, através das suas estruturas internas, e esta é a parte institucionalista que estava a responder, mas tem que ser mesmo assim para que o partido construa uma solução e trabalhe como um todo no pleno para que essa solução seja vencedora, tem que encontrar o melhor candidato possível. O Dr. Paulo Rangel é um quadro de enormíssimo valor, é inegável isto no Partido Social Democrata. A seu tempo, ele próprio, o partido e todos os intervenientes terão a oportunidade de demonstrar qual é a sua opinião sobre o processo e, se acharem que têm condições para ajudar o partido, seja de que forma for, deverão estar na linha da frente nessa ajuda ao partido. Podia ser um desses nomes, sem querer afunilar em Paulo Rangel, podia ser uma das pessoas preparadas para isso, com a ligação à cidade. O PSD deve ter um candidato à Câmara Municipal do Porto que se distinga completamente do atual Presidente da Câmara. Tem que ser um candidato que fale a verdade, tem que ser um candidato com provas dadas, com capacidade executiva, tem que ser um candidato credível, tem que ser um candidato em quem as pessoas do Porto reconheçam qualidade e, portanto, se nós conseguirmos concentrar estas qualidades todas numa pessoa, sabendo eu que nem todos nós somos perfeitos, mas conseguirmos confluir a maioria destas qualidades numa só pessoa, de certeza que essa pessoa fará um papel melhor. Essas qualidades? Paulo Rangel tem essas qualidades, não tenho dúvidas nenhumas, e a seu tempo o partido terá que escolher, dentro de todas as pessoas que possam ter essas qualidades, aquela que está melhor posicionada para esse processo. Hugo, no seu processo, isto é uma questão que lhe encara ao longo do mandato. Uma das coisas que lutou foi sobre a questão das cotas. Mesmo assim, houve aqui, durante as eleições, um ou outro caso de cacique conhecido, não necessariamente para um dos lados, mas para os dois, porque normalmente isso acaba por ser transversal para os dois ou para os três, às várias candidaturas. Parece-lhe que reduziu o número de casos existentes a esse nível, o processo que conduziu? Hoje, a forma como o partido está organizado, com os regulamentos que tem, que aumentaram brutalmente a transparência no processo, e com os sistemas informáticos que nós temos, nós podemos garantir que só acede à referência de pagamento da cota o próprio militante. Se o militante solicita a ajuda de outras pessoas para depois concluir esse seu processo, quer dizer, isso já é algo que está para lá da trafolhice do passado. Às vezes as pessoas pedem ajuda umas às outras, é natural. Agora, o que acontecia no passado é que a referência de pagamento correspondia ao número de militante e, portanto, qualquer militante no partido sabia qual era a referência uns dos outros. O pagamento de cotas em bloco, pelo aquilo que pode observar, não aconteceu tanto ou foi muito limitado? Foi muito dificultado. Se ele aconteceu, tem que ter tido necessariamente o contributo do próprio militante e, portanto, houve situações que vieram a público, elas foram colocadas inclusivamente à jurisdição, a Secretaria-Geral respondeu com toda a informação que tinha sobre os processos e depois concluiu-se que não havia nenhum incidente de maior que justificasse uma intervenção mais agressiva do órgão jurisdicional do partido. No entanto, aquilo que nós vemos é que se em 2017, há 2 anos, havia quase 70 mil militantes, ou à volta de 70 mil militantes para votar e faltaram muitos, hoje provavelmente faltaram muito menos, atento ao universo eleitoral que existia. Portanto, significa que o universo eleitoral era muito mais realista relativamente àqueles militantes que efetivamente querem participar e dizer eu estou presente, eu quero ajudar a decidir. Na opinião do Hugo, as diretas continuam a ser o melhor modelo. Há agora algumas vozes, até de Paulo Rangel que falávamos há pouco, mas não é o único. Há até quem fala em primárias e há quem fale por outro ponto, que é o regresso ao Congresso Eletivo, até pela experiência do Congresso CDS, que foi muito... Eu pessoalmente, e acho que esta é uma opinião muito pessoal, na lógica da escolha do líder, os militantes devem ter um papel relevante na escolha do líder. Portanto, os militantes estão diariamente a trabalhar para o sucesso do partido.
Isto não quer dizer apenas, ou não quer dizer de todo, que apenas tenham que ser, e eu vou colocar isto entre aspas, meia dúzia ou apenas alguns a escolher a liderança do partido. Não. O Dr. Rui Rio hoje frisou uma coisa muito importante no seu discurso. É importante abrir o partido à sociedade civil e chamar os melhores que a sociedade tem para dentro do partido. E haverá dentro desses melhores aqueles que também hão de querer, a determinada altura, militar no partido. E com através do Conselho de Estratégia Nacional? Através do Conselho de Estratégia Nacional, será um dos caminhos, uma das formas, e com isto alargar o conjunto de pessoas que participam no partido. Ora, se nós alargarmos o universo eleitoral do partido, se alargarmos a massa crítica do partido, eu não tenho dúvidas de que o partido estará melhor preparado, não só para escolher o seu líder, mas também para apresentar as melhores propostas, as propostas mais credíveis e aquelas que convencem os portugueses que efetivamente é possível fazer melhor do que a atual governação socialista. Há pouquíssimo tempo esteve naquelas maratonas de votação da especialidade. Colocou aqui a água, eu vou aproveitar, vou beber. Força. Aproveitamos também para esclarecer que foi água por uma questão de um gosto da cerveja, não é propriamente. Mas dizia que, de facto, o IVA, a questão da redução do IVA da eletricidade foi uma questão que animou os últimos dias na política. O PSD desta vez conseguiu-se explicar melhor do que no caso dos professores. Sabe que eu sinto muito satisfeito com todo este processo da discussão do IVA. O PSD teve iniciativa política e isso é absolutamente inegável, condicionou todo o debate. Eu vi nos corredores do Parlamento a preocupação do Partido Socialista com aquilo que estava a acontecer e a preocupação era tanta que levou a que o Partido Socialista tivesse a necessidade de negociar com os outros partidos que não o PSD a validação de outras propostas, a aprovação de outras propostas que não a do IVA, e a do IVA era aquela que ia mais ao encontro da classe média e dos portugueses, mas o Partido Socialista não estaria preocupado com isso e, portanto, preocupou-se em negociar outras medidas para convencer os outros partidos a inviabilizar a proposta que o partido tinha. E devo dizer que a proposta que o PSD tinha era uma proposta muito razoável. Ela tinha medidas de compensação, tinham medidas que não colocavam em causa o saldo orçamental e que defendiam, portanto, os compromissos que Portugal tem com as instâncias europeias, e não só com as instâncias europeias, mas também com essas, e os compromissos que tem para com os portugueses, que é ter contas públicas saudáveis, não é? A terminar, também estamos aqui num pouco do limite, já quase a terminar a mini, ou perto disso, e perguntar, faz parte do grupo parlamentar, naturalmente, é total e vai continuar nessa função. Em breve, o líder do partido, como tinha anunciado, vai deixar de ser líder parlamentar. Adão Silva já assume um pouco essas funções mais administrativas. Tem também qualidades políticas para continuar, Adão Silva? Há pouco fez uma afirmação que eu tenho que subscrever. Sim. Eu sou institucionalista, é verdade. Também não vai dizer o nome do e, portanto, o quadro, o grupo parlamentar está hoje dotado, acho que isso é notório, de pessoas com elevada capacidade. O deputado Adão Silva tem inúmeras qualidades. Portanto, essa é uma discussão que deve ser colocada à consideração do grupo do PSD e certamente que o será, uma vez que o líder anunciou que ele próprio sairia da liderança da bancada. Foi a mini entrevista com o Carneiro, secretário-geral adjunto do PSD, que não só é uma espécie de ministro das Finanças interno do partido, não é como Joaquim... Há o trabalho de uma equipa. Há o trabalho de uma equipa que controla as finanças do partido. Também esteve na organização deste congresso e na discussão do IVA da eletricidade.